Olá, tudo bem? Vamos resolver essa questão aqui da OEMA. Antes de mais nada, se inscreve no canal, dá um like aí para fortalecer. Vamos lá. Considerando a natureza ondulatória da luz, a sua propagação em meios homogêneos e os princípios da óptica geométrica, assinale o que for correto. Então aqui eu tenho 5 afirmações e vamos analisar cada uma delas. Vamos analisar a primeira aqui. O comprimento da onda luz vermelha é menor na água do que no ar? Então aqui temos um desenho aqui, ó. Bom, para analisar o comprimento de onda, vamos usar essas pequena expressão aqui, que em que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Vou pegar, bom, vamos ver aqui o seguinte. Quando o raio de luz ele incide em uma superfície que separa dois meios com índice de refração diferente, por exemplo, aqui em cima eu tenho N1, aqui embaixo eu tenho N2. Quando esses índices de refração são diferentes, há uma mudança na direção da luz. Então, ao invés de ela seguir linha reta, ela é quebrada. Ela muda de direção. Aliás, refração tá relacionado com a palavra quebrar, que é como se eu quebrasse a luz e virasse ela. Bom, nisso, o que acontece é o seguinte: se o índice de refração que ela atravessar, então ela veio daqui de N1, desse índice de refração desse material aqui, e mudou para N2. Se o índice de refração de N2 é maior do que o N1, quer dizer, ela passa de um meio menos refringente para um mais refringente, ela diminui a velocidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a velocidade no meio 2 é menor que a velocidade no meio 1. Quer dizer, a velocidade aqui embaixo da luz é menor do que aqui em cima. Isso reflete nessa expressão aqui, ó. Por quê? O que não muda, o que permanece inalterado na luz é a sua frequência. É a frequência que, por exemplo, faz ela ser vermelha, por exemplo. A frequência da luz é vermelha, ela não altera. Esse cara não muda, certo? Então olha o que eu vou fazer, eu vou pegar essa expressão aqui, vou jogar esse lambda que está multiplicando esse f para lá dividindo. Eu tenho que v sobre lambda é igual a f. Se esse cara aqui não muda, ele não muda quando eu passo de um meio para o outro, e a velocidade, se eu estou passando de um meio menos refringente para um mais refringente, por exemplo, o ar e a água. A água ela é mais refringente do que o ar. Esse N2 é maior do que o N1. Se a velocidade da luz ela diminui, para me manter essa igualdade aqui, esse cara aqui também precisa diminuir. Então o comprimento de onda de luz também diminui, certo? Então, vamos lá. O comprimento de onda de uma luz vermelha é menor na água do que no ar? Bom, se a velocidade na água é menor do que no ar, então o comprimento de onda na água vai ser menor do que o comprimento de onda no ar. Então essa aqui ela é verdadeira, por causa dessa relação aqui, porque a frequência permanece constante, a velocidade diminui, quando passa que muda de um meio menos refringente para um de mais refringente, e o comprimento de onda diminui também, para manter essa igualdade aqui. Beleza, vamos passar para a próxima. A distância focal de uma lente delgada é uma propriedade da lente que independe do meio que a envolve? Bom, para responder essa questão, eu trouxe aqui a equação do fabricante de lente ou a equação de Rayleigh. Geralmente você pode ver essa equação aqui como um V aqui, que é a vergência. Mas a vergência ela é 1 sobre a frequência, a distância focal. Então eu coloquei aqui 1 sobre F. Aqui você pode ver o seguinte, ó, que existe uma relação entre esses caras
aqui da esquerda com esse cara aqui da direita, em que essa aqui é a distância focal é igual ao índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio em que ela está inserida. Então aqui eu já tenho, ó, existe uma relação entre a distância focal e o índice de refração do meio. Então existe uma certa dependência. Aqui eu tenho e aqui eu tenho também 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, que são os raios de cada uma das faces da lente. Bom, aqui só para você olhar essa relação, aqui existe uma certa dependência. Então, ó, a distância focal de uma lente delgada é uma propriedade da lente que independe do meio que envolve? Ela independe? Não, ela depende. Então essa aqui ela é verdadeira. Lembrando que uma lente delgada é uma lente de contato, um óculos, por exemplo. Então a distância focal ela depende do meio em que ela está inserida. Vamos passar para a próxima. A hipermetropia. Então essa aqui é falsa. Não, perdão. Isso aqui é falso. A hipermetropia, uma anomalia da visão, pode ser corrigida utilizando-se óculos com lente divergente? Então, para isso, vamos entender o que seria a hipermetropia. Aqui tem um exemplo de que a pessoa com essa anomalia, ela vê claramente objetos distantes, mas tem dificuldade em enxergar objetos próximos. Que a hipermetropia seria o oposto da miopia. Miopia, a pessoa ela consegue enxergar objetos próximos, mas tem dificuldade em enxergar objetos distantes. A hipermetropia, ela tem dificuldade em enxergar objetos próximos. Bom, para entender isso aqui, o que nós podemos fazer? Eu vou tentar mostrar a vocês, por exemplo, como que funciona os olhos, por exemplo, a formação da imagem na visão. Aí vamos ver se uma lente divergente ela ajudaria. Então, por exemplo, aqui eu vou desenhar os nossos olhos, por exemplo. Então aqui eu tenho isso aqui é uma lente convergente. Aqui eu tenho o vértice, aqui eu tenho um foco, aqui eu tenho um centro de curvatura. Então essa aqui é como se fosse uma lente assim, ó, que tenha duas barriguinhas aqui, ó, uma para a esquerda e outra para a direita. Vamos simular aqui. Se eu tenho um raio de luz que ele incide paralelo, ele sai passando pelo foco. Então aqui ele incidiu aqui. Isso aqui é um raio notável, tá? Se eu tenho um raio de luz que ele incide por um foco, ele vai sair paralelo. Então aqui, na união desses dois raios de luz aqui, eu já tenho a formação da minha imagem, tá? Então aqui, por exemplo, tem uma pessoinha aqui que ele tá vendo. Ok. Aí eu vou supor então que a nossa retina ela fique nessa região aqui. Então a imagem ela está sendo formada em cima da retina. Quando uma pessoa tem essa hipermetropia, é como se não a retina em si, mas como se, por exemplo, se eu refazesse esses objetos aqui, vou refazer esses raios de luz. Só que agora eu vou alterar a distância focal. Vou botar esse centro de curvatura. Distância focal. Sendo assim, ó, o raio de luz vem paralelo e incide passando pelo foco. Quando ele vem passar por esse foco aqui, ele sai paralelo. Olha só, agora a imagem ela não é formada na retina.
Ela não é formada mais na retina aqui. Na retina se fica um borrão. Porque a mesma imagem, por exemplo, do cabelo dessa pessoa aqui, por exemplo, aqui está a pessoa em si. Deixa eu apagar isso aqui. Ela vai tá em dois lugares aqui, ó. Isso vai fazer essa imagem parecer borrada, certo? Bom, tudo bem. Ok. O que a gente precisa então fazer para poder corrigir isso? A gente precisa aumentar a convergência dela, aumentar a convergência dessa lente, desse olho, jogar esse foco para a direita, voltar esse caso anterior aqui. Só que a lente divergente que a questão está falando, ela é uma lente que, diferente dessas convergentes aqui, ela vai espalhar a luz, vai jogar a luz para longe. Então seria algo como isso aqui, ó. Uma lente uma lente divergente. Vou apagar aqui. Então aqui eu tenho a lente divergente. Aqui tem o foco, aqui tem o centro de curvatura. Então, se a imagem, por exemplo, se a luz aqui da imagem, ela passa pelo foco, ela sai paralelo. Se ela vem paralelo, sim. Se ela vem assim, paralelo, ela sai passando pelo foco. Não, perdão, peraí. Se ela vem paralelo, ela vai sair numa lente divergente. Ela vai sair, por exemplo, aqui, ó. Ela vai sair, mas ela vai sair com a projeção projetando no foco. E se ela incide pelo foco, ou melhor, se ela incide por esse foco aqui, ó, ela vai sair assim paralelo. Logo, você pode ver aqui que você não vai ter formação de raios de luz. Os raios de luz eles não vão se encontrar. Ó, vou desenhar outra aqui, por exemplo, se ele incide pelo vértice, ele vai direto. Bom, os raios de luz não vão se encontrar, então não vai haver formação de imagem. Vai ser pior ainda. Logo, vamos analisar de nova alternativa. A hipermetropia pode ser corrigida utilizando seu óculos de lente divergente? Não, isso aqui é falso. Se eu colocar óculos de lente divergente, eu vou piorar o problema, porque ele já tem dificuldade de ver a imagem. Agora, se eu colocar, por causa que o raio de luz eles não se encontram aqui na retina. Agora, se eu colocar
uma lente divergente, os raios vão se espalhar muito mais. Então, essa é falsa. Vamos analisar a outra alternativa. À medida que a formiga caminha ao longo do eixo de um espelho esférico convexo e se aproxima desse espelho, a imagem formada aumenta de tamanho. Então, espelho convexo é aquele espelho em que geralmente você vê em algumas lojas e tal, que ele amplia a imagem. Então, olha só. Vamos lá. Vamos ilustrar isso aqui. Como a gente está trabalhando com espelho esférico, eu vou desenhar aqui um espelho aqui, né? Então, aqui eu tenho o vértice, o foco e o centro de curvatura. Bom, aqui, por exemplo, aqui eu tenho a imagem da pessoa. Vou desenhar é uma formiguinha. Então, vou desenhar aqui uma formiguinha aqui, em pé. O que vai acontecer aqui? Olha só. Quando... Vamos supor que eu vou ter um raio de luz aqui, incidindo sobre... Ele vai vir paralelo, ele vai sair pelo foco. Ó, se ele vir pelo vértice, ele vai direto. Então aqui eu tenho dois raios de luz se encontrando nessa posição. Então aqui que vai estar a nossa formiguinha. Ah, não. Não, pera aí. Como isso aqui é um espelho, na verdade, a luz ela vai se refletir. Então Então esse aqui vai ser o caminho da luz. Então olha só, se ele vem paralelo, ele sai na direção do foco. A direção aqui desse foco aqui. Se ele vem pelo vértice, ele reflete aqui com o mesmo ângulo. E existe a projeção aqui também, ó. Então, a imagem da formiguinha, ela vai estar aqui, na verdade. Certo? Agora, vamos fazer o mesmo, só que com essa formiga mais próxima do espelho. Para vocês verem. Então, vou pegar ela aqui e vou jogar ela aqui bem mais próxima aqui. Bom, vamos fazer de novo aqui. Incide paralelo, sai passando pelo foco. Incide pelo vértice, ele automaticamente reflete aqui com o mesmo ângulo. Uma coisa, você não precisa, esses aqui são dois raios notáveis. Você pode usar o que você quiser, tá? Tem outros também. Mas vamos lá. Se ele vem paralelo e sai na direção do foco. E se ele vem pelo vértice, ele reflete com o mesmo ângulo. Então eu vou ter a projeção desse raio refletido. Deixa eu fazer direitinho aqui. Então você já pode ver que quando aumentou esse ângulo daqui, ó, desse raio aqui, a imagem ela aumentou um pouquinho. E isso é o que realmente acontece quando você se aproxima de um espelho convexo. Quando você está de longe, a imagem parece pequenininha. Mas quando você se aproxima, a imagem aumenta.
Geralmente isso aqui é espelho de maquiagem, por exemplo, que a pessoa consegue ver o rosto bem mais próximo, assim, mais grande. Então, essa alternativa, ela é verdadeira. A imagem aumenta de tamanho, sim, ela é verdadeira. Certinho? E agora falta a 16. Vamos ver a 16. Uma lente delgada biconvexa, biconvexa, produz uma imagem ampliada e invertida de um pequeno besouro que está sobre o eixo principal dessa lente. Nessa situação, a imagem formada e o besouro estão no mesmo lado da lente. Então, ok. O que eu posso fazer aqui? Eu tenho o eixo aqui. E aqui eu vou ter a lente. Tá? Lembrando que é uma lente convexa. Ela é biconvexa, então tem duas barriguinhas assim. Eu vou ter o vértice aqui, vou ter um foco aqui, vou ter o centro de curvatura aqui, desse lado aqui, né? E desse lado aqui eu vou ter o foco e o centro de curvatura desse outro lado, dessa outra face aqui. Beleza. Então, o que eu posso fazer aqui? Nesse caso, por exemplo, o besouro, ele pode estar, por exemplo, ele pode estar nessa posição aqui, depois desse C, ele pode estar em cima do C, pode estar entre o C e o F, pode estar exatamente em cima do F, ou pode estar entre o F e o V. Então, assim, eu teria que analisar cada uma dessas situações aqui. Ok? Mas vamos fazer uma de cada vez aqui, para mostrar a vocês. Olha só. Então, aqui eu tenho o besouro. Opa. Então, vamos projetar aqui um raio de luz nele aqui. Incide paralelo, sai passando pelo foco. Passa pelo foco aqui, ele sai paralelo. A partir daqui eu já posso ver que, bom, essa imagem do besourinho vai ser pequena, vai ser invertida, ok, mas ampliada parece que não. Parece que está bem menor do que lá. Vamos analisar outra agora em cima do agora com ele em cima do centro de curvatura. Então ele incide pelo foco, incide paralelo, sai pelo foco. Incide pelo foco, sai paralelo. Bom, é bem parecido, mas ainda é menor. Deixa eu ativar. Ativar as grades. Depois eu ativo elas. Vamos ver uma outra situação. Aqui eu tenho a besouro. Bom, o raio de luz, então ele incide paralelo, sai pelo foco, incide pelo foco, sai paralelo. Bom, agora sim eu tenho uma imagem
ampliada. Tem uma imagem mais ampliada. Vamos ver uma outra situação. Agora exatamente em cima do foco. O besourinho está aqui. Vem paralelo, sai pelo foco. Aqui, ó, por exemplo, posso usar esse raio aqui que vem pelo vértice. Se ele vem pelo vértice, ele vai direto. Excelente. Nesse caso aqui, não há formação de imagem, porque esses raios eles não vão se encontrar. E aqui seria o caso em que ele está nessa região aqui. Então, ó, incide paralelo, sai passando pelo foco. Incide pelo vértice aqui, ó. Também não se encontra, não há formação de imagem. Sendo assim, vamos agora reler a alternativa. Uma lente delgada biconvexa produz uma imagem ampliada e invertida de um pequeno besouro que está sobre o eixo principal desta lente. Então, seria, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui. Nessa situação, a imagem formada e o besouro estão no mesmo lado da lente. Olha só. Em todos os casos aqui, ó, que houve formação da imagem, o besouro, que é esse cara aqui, ele tá no outro lado da onde é formada a imagem. Aqui também, ó. Aqui também. Aqui não há formação de imagem e nem aqui. Sendo assim, isso aqui, ó, é falso. A imagem formada do besouro está do mesmo lado da lente? Não. Não estão no mesmo lado. Estão em lados diferentes. Bom, pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo. E obrigado pela paciência. Até a próxima. Tchau, tchau.